apresentar o nosso palestrante, o Dr. Wesley Generoso, é bacharel em biotecnologista, ênfase em agricultura e doutor pela Universidade de Goethe Frankfurt, Alemanha. Desculpa, pode me corrigir, Wesley. Especificamente com engenharia de metabólica de leveduras para a produção de biotecnológica de químicos. Wesley também atuou em biofísica molecular e biologia estrutural e atualmente ele é pesquisador no Laboratório Nacional de Biorrenováveis no CNPq, onde ele emprega, o campo de fisiologia e biologia molecular de micro-organismos e biofísica de proteínas para a realização de engenharia metabólica de leveduras para a produção sustentável de petroquímicos. Bom, Wesley, a tela é toda sua. Fique à vontade. Obrigado, Yala, pela apresentação. Obrigado também a todo mundo do Simview pelo convite. Só confirmar, vocês estão enxergando a minha apresentação, certo? Sim, perfeitamente. Tá, ok. Então, muito obrigado pelo convite. E eu sempre gosto muito de conversar com o pessoal de biologia sintética e engenharia metabólica, porque é algo que eu gosto, de verdade. Tem várias pessoas que estão assistindo agora aqui que são do CNPq, então eles vão saber disso. E é algo que eu gosto muito e minha vida inteira eu trilhei para seguir essa área de biologia sintética e engenharia metabólica e eu sou feliz no que eu faço. Então, tentar passar um pouquinho para todo mundo o que me deixa feliz. E a apresentação que eu escolhi hoje é uma apresentação que não se foca exatamente no que eu faço aqui no LNBR, sim em tudo que envolve engenharia metabólica aqui no LNBR. E a gente aqui, como um laboratório nacional, a gente não só está ligado com pesquisa científica, como qualquer outro laboratório, mas a gente também tem algumas missões que são missões mais de problemas de país, ou seja, como a gente construir ou produzir coisas que vai ser relevante para o país. E uma das coisas são os petroquímicos, né? Tanto que eu nem utilizei o nome de biocombustíveis, né? Que é muito estudado e muito divulgado aqui na ciência do Brasil, mas um pouquinho mais amplo, né? Que são os petroquímicos. Por quê? Se a gente pensar biocombustíveis, ok, a gente precisa dos biocombustíveis, só que tudo que a gente utiliza veio do petróleo. Possivelmente a roupa que vocês estão vestindo tem um pouco de petróleo, a tela do computador que vocês estão assistindo tem petróleo, tudo tem petróleo hoje em dia, e a gente já nem sabe onde que esse petróleo está escondido. Então, por isso que aqui no laboratório a gente tenta fazer uma produção, né, de petroquímicos, né, de moléculas similares às do petróleo, por meio da engenharia metabólica. Eu sei, GOTS é muito difícil de falar, eu mesmo demorei muito tempo para aprender a falar esse nome. Só para ter um roteiro aqui na apresentação, para todo mundo não ficar muito perdido do que eu vou falar, eu vou começar com um conceito básico, né, não sei se vocês já notaram que eu já falei engenharia metabólica e biologia sintética várias vezes, então tentar explicar o que é a leve diferença entre uma coisa e outra, né, e explicar como isso está envolvido com modificações de vias metabólicas, principalmente dos micro-organismos, que é o que eu e meu grupo tem trabalhado. A apresentação vai ser mais basicamente em eucariotos inferiores, né, leveduras e fungos. Não vou falar muito sobre bactérias ou sobre células de mamífero, etc. e tal. E também como a gente consegue obter substratos mais sustentáveis para cultivar esses micro-organismos e conseguir fazer uma produção de alguma coisa de interesse. E, por final, eu vou entrar exatamente na produção dos petroquímicos em si e como que o LNBR tem estudado, né, novas rotas e novos micro-organismos para conseguir fazer essa produção um pouquinho mais viável, né, um pouquinho mais certeira. Primeiramente, vocês devem imaginar como que alguém de biologia sintética está perdido no CNPq, que o CNPq é muito conhecido pelas pesquisas em energia, né, e materiais, então é muito uma área da física, né, e aí, às vezes, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade em entender por que a gente está aqui dentro, né, mas o LNBR, ele é composto por 4 laboratórios, né, o LNLS, que é o Sirius, né, o acelerador de partícula em si,
que tem as linhas de luz, o LNBio, que está mais ligado com pesquisas mais na área médica ou então de biociência, a gente do LNPR, que está ligado em biotecnologia, em como fazer sistemas biológicos para a produção de produtos biorrenováveis. E o Nano, que é um laboratório mais recente aqui do CNPEM, que está ligado com essa área nova de nanociência, nanopartículas e como fazer moléculas muito pequenas e que sejam também levando um caráter de sustentabilidade nelas. E o meu grupo está exatamente aqui no LNBR. E por que a gente, de engenharia metabólica de biologia sintética, está dentro do CNPEM? Porque quando a gente está falando de estudar essas áreas do conhecimento, a gente está falando de estudar enzimas. Basicamente, tudo puramente acontece dentro da célula, porque existem as enzimas que vão fazer a conversão disso naquilo, e isso forma toda uma via metabólica. E aqui existe várias formas de estudar enzimas, né? Porque a gente tem as linhas de luz, eu trouxe um exemplo só de uma linha, que é a linha Manacá, que é uma linha que a gente consegue fazer difração de cristais, né? E assim a gente consegue saber a estrutura da proteína. O que é saber a estrutura da proteína? É saber a cara dela, saber como ela é. Onde que está ligado um substrato, onde está ligado um produto. E a gente, antigamente, né, quando não existia ainda o Sirius, todo esse anel gigante que tem hoje, era algo muito menorzinho, mas que já era muito interessante, porque a gente conseguia fazer toda entender, né, como essas proteínas estão enoveladas e como que é a estrutura dela, de uma forma que demorava um pouquinho mais. E hoje em dia, com a energia do Sirius, a gente consegue fazer isso muito rápido. E estudar estrutura de proteína nada mais é do que a gente pegar esse mapa de difração, né, que tem nesse cristal de proteínas, né, e a gente consegue fazer uma regressão, não vou entrar muito na parte matemática, mas a gente consegue fazer regressões matemáticas para saber mapas que a gente sabe onde existe uma molécula dentro, onde existe um átomo dentro e onde não tem. E fazer essa definição nada mais é do que brincar de Lego ali dentro das possibilidades. A gente sabe a sequência da proteína, a gente sabe todos os aminoácidos que ela tem e a gente consegue saber onde que está encaixado cada aminoácido. E aí a gente vai ter a estrutura 3D dela e a partir disso a gente sabe onde o nosso substrato está ligado e a gente consegue manipular isso. E por que é tão importante a gente estudar enzimas? Porque são essas enzimas que vão fazer com que todo o metabolismo celular aconteça. Por exemplo, se a gente pega uma Saccharomyces cerevisiae, muito conhecida na levedura, e adicionar glicose para ela, ela vai produzir etanol. Há muito tempo imaginava isso como uma caixinha fechada, né? Tipo, entra glicose por um lado, sai etanol pelo outro, mas a gente sabe, principalmente a gente aqui que é de biologia sintética, sabe que muitas coisas estão acontecendo dentro da célula. E fazer biologia sintética é o quê? A gente dá uma modificada nesse metabolismo celular. A gente fazer com que o micro-organismo não produza exatamente o que ele produziria, né, naturalmente, né, o que foi fruto da evolução, e comece a produzir outras coisas que a gente tem interesse. E quando a gente fala do metabolismo celular, a gente pensa de uma glicose entrando, né? Muita coisa vai acontecer dentro da célula. E muitas enzimas vão estar envolvidas, direta ou indiretamente, com aqueles substratos. Só que quando a gente está falando de biologia sintética, a gente foca numa via metabólica que a gente dita ela como a via metabólica principal, né, do que a gente está produzindo. A gente meio que por um segundo ignora que existe todo um mapa ali de enzimas funcionando. Então a gente passa a trabalhar com essa via metabólica de uma forma muito simplificada, né? A gente tem um substrato, que aí vai ter a enzima 1, que vai se transformar num intermediário 1, e assim sucessivamente até o produto que a gente tem interesse. E se a gente pensasse que todo mundo funciona igual, a gente sempre teria uma adição de um substrato, a gente teria a geração daquele produto. Straightforward. Só que a vida não é exatamente assim, né? É a vida celular, digamos assim, o metabolismo celular.
E muitas vezes a gente tem uma adição do substrato, aí a gente faz todo um procedimento ali de engenharia metabólica, chega no final não tem o produto, e aí a gente precisa investigar enzima por enzima qual que está sendo o grande limitante, né, dessa via metabólica, né? Então eu sempre brinco que estudar biologia sintética e engenharia metabólica é estudar gargalos enzimáticos, é saber onde que está o problema da sua via metabólica. E por que isso é tão importante? Porque, de novo, se a gente pensasse que essa via metabólica está acontecendo de forma completamente isolada dentro da célula, tudo bem, esse processo só ia demorar mais, esse substrato ia lentamente ser produzido, ser convertido em um produto, só que nesse momento a gente precisa pensar que tudo está interligado e que esse intermediário, se ele não for usado por aquela enzima, ele provavelmente vai ser utilizado por outra enzima. Vai ser jogado para fora da célula, vai gerar uma toxicidade e por aí vai. Então, que nem eu disse, estudar biologia sintética é a gente estudar como a gente consegue aliviar esses gargalos enzimáticos. E existem várias formas da gente fazer biologia sintética. Por sistema cell-free, que no final das contas a gente nem vai ter uma célula ali em si, a gente pode purificar todas essas proteínas e fazer um processo fora de célula. A gente pode trabalhar com biologia sintética por mudanças na forma de cultivo desses micro-organismos, né? Se a gente sabe, por exemplo, se a gente aumentar a temperatura de Saccharomyces, vai levar ela a maior produção de glicerol. Se a gente coloca mais oxigênio em aeróbio, a gente sabe que vai ter uma geração maior de lipídios. Ou então, até se a gente tem adição de luz numa microalga, a gente sabe que isso vai levar a um metabolismo diferente do que quando está no escuro. E por aí vai. Em engenharia metabólica é quando a gente muda de propósito, esse metabolismo celular. A gente deleta um gene, coloca um novo gene, e aí tem várias formas da gente trabalhar engenharia metabólica. Pela construção de vias metabólicas sintéticas, ou seja, vias metabólicas que aquele micro-organismo não produz naturalmente, e para isso a gente trabalha com bioprospecção de novos genes, né, que vão conseguir fazer essas conversões que a gente tem interesse, ou até mesmo uma engenharia de enzimas. Às vezes a gente pega uma enzima que não necessariamente faz aquela rota que a gente queria, e a gente consegue dar uma mudada para ela mudar a especificidade de substrato para que ela passe a fazer o que a gente quer. E toda essa gama de biologia sintética a gente faz aqui na NBR. O meu grupo está mais focado na área de engenharia metabólica, ou seja, como que a gente pode modificar o metabolismo de um micro-organismo em si para que ele passe a fazer uma função que não era a que ele foi feito evolutivamente para fazer. E uma parte interessante disso, né, que se a gente pegar rotas metabólicas já sintéticas, né, que o pessoal já propôs aí na literatura, a gente vai ver que grande parte dessas rotas vem o quê? Vem do metabolismo central celular, né? O que significa que se a gente der qualquer tipo de fonte de carbono que aquele micro-organismo seja capaz de utilizar, ele vai gerar esses compostos centrais, né? Tipo piruvato, moléculas do ciclo do TCA, e a partir dali a gente consegue ligar essas rotas metabólicas sintéticas. Então, em tese, a gente tendo uma fonte de carbono que ele consegue utilizar e tá ok para a gente conseguir produzir. É claro que dependendo da fonte de carbono, uma produção vai ser maior, vai ser menor, a gente consegue mudar um pouquinho, modular um pouquinho essa produção, mas essa é a mensagem que eu quero enfatizar bastante, vocês vão entender por quê. Porque o que se tem feito muito aqui no Brasil, principalmente para a produção de biotecnológica, de compostos, é nosso bom e velho etanol, né? Produção de etanol que a gente chama de etanol de primeira geração. Ou seja, a gente vai lá, pega a cana-de-açúcar, moe ela, tira o extrato, né? Ou seja, caldo de cana que a gente está acostumado a tomar com pastel no domingo. E a gente utiliza esse material aqui para a produção do etanol, que é um material rico em sacarose, glicose, que são fontes de carbonos de fácil assimilação. Praticamente quase boa parte dos micro-organismos vão ser capazes de utilizá-lo. E tem uma parte bastante significativa
de material que, hoje em dia, ele é queimado em caldeira. Só que não necessariamente ele precisaria ser queimado em caldeira para a geração de energia, né? A gente poderia utilizar esse material, que vocês vão entender daqui a pouco por que ele é útil, e conseguir produzir mais compostos por biotecnologia. O que é esse material? Ele é basicamente a parede celular das células vegetais. E se a gente pegar uma comparação ali entre célula animal e uma célula vegetal, a célula vegetal ela tem uma parede espessa e mais difícil de ser penetrada. Por quê? Porque um vegetal não consegue sair correndo de um invasor, não consegue ter outras formas de como lutar, né? Como lutar contra invasores dessa célula. Então, o vegetal evolutivamente criou, né, essa parede espessa. E ela é basicamente composta por celulose, hemicelulose e lignina. Não exatamente só os três, tem alguns outros compostos, mas na sua grande maioria são esses três. E eles têm características diferentes, esses três compostos. A celulose ela é um polímero de glicose, ou seja, ali dentro só tem glicose. E ela é altamente cristalina e rígida. Podemos dizer que é a celulose que deixa a árvore em pé. Enquanto a lignina, pulando lá para o outro lado, é um polímero de compostos aromáticos. Vários compostos aromáticos, e ele é muito hidrofóbico. E o que dá uma certa rigidez, dá uma certa dificuldade para que aquele material seja penetrado. Só que se você parar para pensar que a celulose a glicose, né, tem uma característica muito hidrofílica, né, e lignina tem uma característica muito hidrofóbica, essas duas nunca estariam conectadas, né? Então, para isso que existe a hemicelulose, que é um polímero de vários açúcares e outros compostos, principalmente xilose, e ela tem uma característica complexa, digamos assim. Algumas partes da hemicelulose vai ter uma maior afinidade pela celulose, algumas vai ter uma maior afinidade pela lignina, e ela que faz o elo ali para que esse material, para que a árvore fique em pé e que não seja tão facilmente penetrável essa célula. Então, se a gente pegasse essa celulose que tem lá naquele bagaço que sobrou, né, aquele bagaço de cana-de-açúcar da primeira geração, e despolimerizasse, a gente teria muito mais glicose para a gente poder utilizar em processos biotecnológicos, certo? A questão é que não é tão fácil de degradar essa celulose, porém existem alguns fungos filamentosos que têm essa característica. Eles são chamados de fungos celulolíticos, né, porque conseguem degradar celulose. Aqui no laboratório a gente tem focado bastante na utilização do Trichoderma rhizae, que é um deles. Eu trouxe o exemplo 3 aqui, tricodermas, mas existem vários fungos já conhecidos. E a gente tem focado no Trichoderma rhizae para a gente poder entender como ele degrada essa celulose e assim a gente poder tirar proveito para conseguir degradar aquela biomassa que sobrou do etanol de primeira geração e produzir algum novo composto. Só que degradar celulose é um trabalho enzimático muito exaustivo, digamos assim. São necessárias muitas enzimas que o fungo precisa produzir para que isso consiga chegar ali na produção de uma glicose no final, e aí ele consiga utilizar essa glicose para poder crescer. E por ser muitas enzimas necessárias, significa que vai ter um gasto energético muito grande da célula. Então, a célula do fungo filamentoso vai estar o tempo todo ali brigando entre gastar energia para produzir celulose, para produzir glicose, e utilizar essa glicose para suprir a energia. Então, isso é muito balanceado para que seja uma quantidade apenas ideal para o crescimento. Então, são vários feedbacks, vários controles. Primeiro, a própria última enzima da degradação, a BGL, a beta-glicosidase, ela é inibida por glicose por si só, e aí uma vez que tem muita glicose no meio, ela começa
a parar de funcionar e aí vai parando todas as enzimas para trás. E também, esses genes todos, eles são regidos por ativadores e reguladores, né, tipo, da transcrição em si mesmo, para que não tenha um gasto de energia desnecessário. Então, qual que foi a engenharia do pessoal aqui do LNBR? Primeiro, já que a BGL ela é facilmente inibida por glicose, vamos procurar se na natureza existem outras BGLs que não são tão inibidas quanto a que o Trichoderma rhizae já tem. E depois de muito trabalho, eu não vou entrar muito no mérito, né, nessa parte, mas foi encontrada uma que tem uma menor inibição por glicose. Então, o que eles fizeram? Foram lá e colocaram no genoma do Trichoderma rhizae, exatamente no lugar de uma protease que normalmente é secretada. Isso é muito comum de eucariotos, principalmente eucariotos inferiores. Eles produzem muitas proteases para jogar para fora mesmo da célula, porque não deixar que outro... É uma questão de briga ali entre os micro-organismos, né? De competição, né? Se tem muito substrato ou se tem muito substrato ali, não vai crescer apenas o Trichoderma rhizae, vai crescer outros fungos e outras leveduras e outras bactérias. Então, meio que eles ficam... Enquanto o fungo estiver vivo, ele vai estar produzindo as enzimas e vai estar degradando elas. Bom, segundo passo foi, e se a gente tirasse esse repressor, porque podemos dizer que o Trichoderma rhizae ele tem 3 níveis. O primeiro nível de expressão é um nível muito baixo, por quê? Dessas enzimas celulolíticas, porque ele vai estar, assim que tiver glicose no meio, vai ter um gene, que é esse AC1, que ele vai estar sendo expresso, e esse gene bloqueia a transcrição dos genes das celulases. E aí vai chegar um momento que a glicose praticamente vai estar acabando, ele vai começar a entrar em como se fosse starvation em inglês, esqueci a palavra em português. Ele vai entrar nessa fase que ele vai estar com fome, digamos assim, então ele não vai ter mais aquela repressão. Então os genes vai ter um segundo nível ali de expressão dos genes celulolíticos. Só que vocês podem imaginar que às vezes ele vai estar produzindo esses genes celulolíticos, mas não tem celulose ali por perto. Então esses genes vão ser à toa. Só que aí existe um momento que, assim, se tiver celulose ali por perto, vai começar a gerar alguns compostos que o fungo sente e começa a produzir um outro fator de transcrição que, na verdade, é um ativador. Ele vai fazer com que os genes de expressão, com que o nível de expressão desses genes celulolíticos seja ainda aumentada. Ou seja, é como se fosse uma escadinha. Tem o quase nada, o meio do caminho e o aumentado. Então, qual foi a estratégia? Pegar esse ativador e trocar ele no lugar do repressor. Então, nunca esse fungo engenheirado, né, esse Trichoderma rhizae engenheirado, ele vai estar com repressão dos genes de transcrição, os genes de celulases. E esse ativador vai estar sempre sendo produzido. Ou seja, independente se tem ou não tem um ativador, a molécula que ativa, né, essa transcrição, ele vai estar sendo produzido. Então, o fungo vai ficar o tempo todo produzindo celulose. E, por fim, Trichoderma rhizae, ele tem uma característica peculiar que ele não consegue crescer em sacarose, diferentemente de Saccharomyces cerevisiae. E por que isso é ruim? Porque no Brasil, a gente tem uma grande produção de açúcar. E um dos resíduos da produção de açúcar é o melaço, que é um licor, né, que não cristalizou, né, para gerar o açúcar que a gente consome. É um licor que é rico em sacarose e o Trichoderma rhizae não poderia ser crescido nesse meio, porque ele não sabe utilizar a sacarose. Então, a outra ideia foi, vamos colocar a invertase no Trichoderma rhizae e vamos trocar também por uma outra protease que é jogada para fora da célula para degradação das enzimas. Depois de toda essa modificação no genoma do Trichoderma rhizae, o que aconteceu com ele? A partir do momento que a gente consegue crescer ele em melaço de cana-de-açúcar, essa sacarose ela é quebrada em glicose e frutose, que gera energia para o Trichoderma rhizae. O gene de inibidor
da transcrição, o regulador negativo, né, da transcrição, não existe mais, então ela nunca vai parar de produzir as celulases, o fungo nunca vai parar de produzir as celulases, e vai estar o tempo todo produzindo essas celulases porque vai ter o ativador sendo expresso. As enzimas de degradação principais, peptidases, né, de degradação de enzimas extracelulares, também não existe mais. E, por fim, vai ter a presença de uma beta-glicosidase diferente que não é tão inibida por glicose quanto a própria BGL nativa de Trichoderma rhizome. Então, o que aconteceu no final dessa história toda? Quando a gente faz uma comparação do fungo da forma que ele é na vida real e do engenheirado, a gente vê que tem um salto grande, né? Passou de em torno de 12, 13 gramas por litro de proteína extracelular para em torno de 35 gramas litro de proteína extracelular. Isso utilizando um meio de indução rico no indutor, porque senão o fungo filamentoso nativo nem sequer ele teria produzido essa quantidade de proteínas. E utilizando o melaço em si, esse valor chega em torno de 54 gramas por litro de enzimas celulolíticas que são produzidas pelo fungo filamentoso engenheirado. Esse é um resultado. E o outro resultado é que esse licor que foi produzido, né, o licor que a gente chama é a solução das enzimas ali que esse fungo gerou, né? Consegue produzir uma quantidade de glicose livre muito similar a um licor comercial, que não é brasileiro, né? Acho que é americano. E conseguiu ter essa grande produção de glicose ali pela degradação daquela biomassa vegetal. E assim, se vocês notarem pelo licor que é produzido pelo fungo nativo, né, você vê que existe uma grande quantidade de silobiose, né, que é o composto que vem antes da glicose livre. Então, foi satisfatório, né, a gente conseguiu gerar um licor ali de enzimas, né, que é brasileiro e é voltado para uma realidade brasileira, né? Utilizando melaço, que é algo que toda a produção de açúcar vai ter esse resíduo. E com isso a gente consegue fazer o quê? A gente consegue utilizar aquela biomassa vegetal que sobrou lá, daquele primeiro licor, daquele primeiro etanol de primeira geração, né? E a gente consegue fazer a degradação dessa biomassa para a gente ter o que a gente chama de hidrolisada de biomassa vegetal, que está rico em glicose, tem outros açúcares ali também, mas majoritariamente está rico em glicose. Isso poderia ser utilizado para produzir mais etanol. Mas no caso aqui no LNBR, a gente tem focado na utilização desse material aqui, desse hidrolisado, para produzir petroquímicos, alcanos e alcenos. E por que focar nesses hidrocarbonetos? Primeiro que os hidrocarbonetos já são os constituintes de todos os combustíveis fósseis e do petróleo em si, né? Ou seja, o que modifica um combustível do outro que a gente utiliza é o tamanho da cadeia que esses hidrocarbonetos possuem. A gasolina é algo muito menor, né? Enquanto o diesel são moléculas maiores, mais pesadas. E a aviação, que é algo bem sutil, que tem que ser moléculas com tamanhos específicos, porque esse combustível não pode ser muito pesado, porque o avião precisa voar, só que ao mesmo tempo ele precisa ter características de não congelamento, né? Então, por isso que tem essa faixa bem mais estreita de moléculas que são aceitas. E se a gente parar para pensar, né, nas duas possibilidades, né, de biocombustíveis que são produzidos no Brasil, tanto o etanol quanto o biodiesel, a primeira diferença é a questão da oxigenação. Tanto o etanol quanto o biodiesel, né, que é o metil-éster, eles são moléculas oxigenadas. E, normalmente, a oxigenação que aumenta, se tem oxigênio na molécula, diminui a eficiência de combustão. Segundo ponto é que, quanto maiores essas moléculas, maior a densidade energética, ou seja,
mais energia você consegue tirar daquela molécula. Então, uma molécula de biodiesel ela vai gerar muito mais energia do que uma molécula de etanol. E, por fim, a gente consegue ganhar também em segurança. Porque moléculas maiores, mesmo que oxigenadas, elas tendem a ter um flashpoint, né, um ponto de fulgor maior. E o que isso significa na prática? Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter acendido uma churrasqueira algum dia na vida. Se você pegar um etanol para acender uma churrasqueira, o que acontece? Aquilo, de certa forma, explode. Mas se você utilizar óleo para acender uma churrasqueira, também vai funcionar. Só que ele não vai ter aquela explosão, vai ser uma geração de fogo muito mais lenta, porém vai gerar fogo do mesmo jeito. E o que a gente propõe aqui é a gente gerar o meio do caminho, ou seja, não gerar o metil-éster nem o etanol, e sim os alcanos ou alcenos, que são moléculas completamente desprovidas de oxigênio, e elas são constituídas puramente de carbono e hidrogênio. Então, isso tem um ganho ali tanto no flashpoint quanto no ponto de ebulição. E isso faz com que a molécula também seja altamente insolúvel em água, porque um dos problemas quando a gente utiliza, por exemplo, etanol, é que isso é bastante solúvel em água. Então, quando você purifica, é extremamente difícil tirar toda essa água que está nesse etanol. Então, a gente tem essa intenção de produzir esses hidrocarbonetos. E não apenas os alcanos, que são puramente carbonos ligados por ligações simples, né? Como também os alcenos lineares, né? Que são como se fossem alcanos, né? Tipo uma cadeia carbônica, porém com duplas ligações no meio dessa cadeia. E por que isso é vantajoso? Porque essa dupla ligação, ela traz muitas vantagens para você utilizar este alceno como um substrato para produzir um novo composto, como polímero, surfactantes, até mesmo feromônios são feitos a partir desses alcenos, ou as graxas sintéticas. Tanto que alcenos é um composto bastante valorizado quando ele é purificado do petróleo em si. E como que a gente consegue produzir isso na natureza, né? Hoje em dia já se conhece três classes, né, de enzimas, que conseguem fazer essa conversão de ácido graxo para alceno ou alcano. E, de certa forma, qualquer uma dessas três enzimas, classe de enzima, vai conseguir fazer uma descarboxilação do ácido graxo. Ou seja, vai acontecer uma quebra desse ácido graxo aqui, logo entre a ligação do carbono 1 e carbono 2, e esse CO2 vai embora, e assim tem a geração do hidrocarboneto, com um carbono a menos. As OLTs, elas são ferroenzimas, com grupo M, são as enzimas que a gente mais trabalha aqui no LNBR, porque é uma enzima que ela é simples, né? Ela tem o ferro na forma de grupo M, que é bastante fácil de se manipular. Ela consegue utilizar peróxido para fazer essa oxidação do ferro para o ferro depois fazer essa descarboxilação oxidativa. E ela é uma enzima que a gente chama de muito promíscua, porque ela consegue utilizar desde moléculas de ácido graxo de tamanho pequeno, em torno de C10 até C18. Só que ela tem uma desvantagem, essa enzima, que tem a geração de subprodutos, ou seja, às vezes essa descarboxilação não acontece e o que acontece é uma hidroxilação além dos oxigênios que aquela molécula de ácido graxo já possui. Por outro lado, existem as 1-dias e 1-dibs que fazem a mesma reação praticamente da OLT, só que ela não utiliza o ferro como um grupo M, sim o ferro metálico. A principal desvantagem é que ela é muito específica para um tamanho apenas de ácido graxo, só que a grande vantagem é que ela puramente só produz alceno. Ela não tem uma geração de um subproduto que a gente precisa se preocupar. E uma outra desvantagem é que ainda não se conhece um partner, né, que faz essa redução do ferro 3 para ferro 2 e aí ele consegue fazer essa reação enzimática. In vitro a gente consegue fazer isso facilmente, só que em vivo complica um pouquinho, a gente precisaria desse partner.
E, por fim, existem as FAPs, que são fotodecarboxilases. E o que é interessante dela? Ela faz essa reação de descarboxilação igualmente às 1-As, 1-Bs e as OLTs, porém, elas fazem uma redução do FAD para FAD-, e aí ele consegue fazer essa reação de descarboxilação. Só que essa redução do FAD para FAD- acontece por via pela luz. E é até engraçado porque o que nos leva a imaginar que essa enzima ela possui uma clorofila, mas não tem nenhuma molécula de clorofila. Isso ainda é algo bastante obscuro para a parte de enzimologia, são enzimas novas, né, caracterizadas há pouco tempo. E a vantagem dela é que ela também apenas faz a descarboxilação. Só que nesse caso ela faz uma descarboxilação não gerando uma dupla ligação na cadeia, fica puramente com uma ligação simples, ao cano. Só que tem a necessidade de luz e processos com luz, principalmente processos biotecnológicos com luz, são bastante complicados de serem feitos. Bom, temos aí um problema, né? Tipo, das enzimas que a gente conseguiu já solucionar, né? Descobrir quais enzimas poderiam ser utilizadas. Só que a gente tem um problema do lado dos micro-organismos. Saccharomyces, que é o micro-organismo mais utilizado para a engenharia metabólica, não armazena ácidos graxos ou lipídios como fonte de energia. Saccharomyces é ótima em estocar energia como etanol. Ela vai lá, consome a glicose, produz etanol, dá uma esterilizada ali no meio e depois ela mesma consegue consumir esse etanol e aí gerar energia. Então, a produção de ácidos graxos é extremamente baixa em Saccharomyces cerevisiae. Então, utilizar esses micro-organismos, esse micro-organismo para a produção de alcanos e alcenos, seria extremamente difícil. Uma estratégia extremamente difícil. Mas existem as leveduras oleaginosas, que são leveduras que se aparentam um pouquinho com plantas oleaginosas. Elas conseguem estocar energia na forma de ácidos graxos. Yarovia, acredito que muitas pessoas já escutaram falar, muitos de vocês já escutaram falar, mas existem várias leveduras oleaginosas já conhecidas. E a forma de estocagem, né, desses lipídios, se vocês olharem aqui, normalmente está ali nos ácidos graxos entre tamanho de C16 a C18, e grande quantidade é ácido graxo insaturado. E isso era um problema da OLT já conhecida na literatura. A OLT de Geogaricoccus, que ela é muito eficiente para a produção de alcenos, assim como vocês podem ver, tem aqui a geração de subprodutos, mas alcenos é o que é mais produzido por essa enzima. Só que ela tem uma baixa eficiência exatamente nos tamanhos de ácidos graxos que os micro-organismos mais produzem, em torno de 16 e 18. E além disso, é uma enzima que ela é facilmente inibida por ácido oleico, ou seja, ácido insaturado. Então, é completamente incompatíveis com sistemas microbianos. E aí começou o nosso trabalho aqui no LNBR, que foi fazer a bioprospecção de novas OLTs, porque a gente queria achar uma OLT que não só conseguisse utilizar ácidos graxos em tamanho C16, C18 bem, mas também não fosse inibida por ácido oleico. Então, a gente trabalhou com uma técnica de bioinformática chamada SSN, né? Rede de similaridade de sequência, digamos assim. Então, a gente pegou todos os integrantes da CYP152, que são as enzimas OLTs, né? E fizemos uma clusterização. E aí a gente conseguiu obter 5 clusters. Desses 5 clusters, 3 deles a gente tinha certeza que eram negativos, por quê? Várias enzimas que estavam relatadas aqui no meio já eram conhecidas por não ter a atividade de descarboxilação. E um cluster era o cluster positivo, onde estava a OLT de Geogaricoccus, que já é conhecida na literatura, e possuía um cluster aqui desconhecido, que a gente não tinha ideia se ele era positivo ou era negativo. Tudo levava a indicar que ele poderia ser positivo. Então, o que a gente fez aqui no LNBR? A gente pegou 20 sequências aleatórias daqui e fomos investigar elas. E delas, a gente encontrou uma enzima muito eficiente
para o que a gente queria. A gente deu o nome para ela de OLT-RN, OLT-PLN, que ela não só tem uma maior afinidade aqui pelo C16 e C18, embora ela seja muito promíscua, né? Mas ela também consegue utilizar ácidos graxos insaturados. E não só isso, ela é completamente não inibida por ácidos graxos insaturados. A gente fez esse teste e quando a gente utiliza um ácido graxo saturado e um insaturado na mesma reação, a gente vê que a OLT praticamente não tem conversão, enquanto a OLT-PRN, que foi a que a gente isolou aqui no LNBR, ela age como se nada tivesse acontecido. Então, essa sim é uma enzima bastante interessante para a gente utilizar em sistema biológico, certo? Só que a gente ainda tem um probleminha ainda, né? Se a gente pensar num processo que a gente tem uma glicose pura, beleza, a gente pode utilizar um daqueles micro-organismos, leveduras oleaginosas já conhecidas, que nem, por exemplo, a Iaróvia, e só adicionar essas descarboxilases, como a OLT-PRN, que a gente isolou, e colocar ela ali na Iaróvia, que geraria alceno. Só que, quando a gente quer utilizar um hidrolisado, que foi a nossa conversa da primeira parte da apresentação, esses micro-organismos já conhecidos não são muito bons em crescer nesse sistema, nesse meio de cultura bastante hostil, digamos assim. Então, foi aí que a gente começou um processo de isolar novas leveduras oleaginosas, que fossem capazes de crescer exatamente nos hidrolisados que não são tão legais para ser consumidos. Fizemos toda uma estratégia para selecionar, que começou com seleção de solo de vários mangues, e aí a gente fez o que a gente chama de enriquecimento microbiano. Ou seja, a gente pegou esses micro-organismos que vieram desses mangues e crescemos especificamente em hidrolisado. Ou seja, só iria crescer quem realmente aguentasse as condições do hidrolisado. Aí, uma vez que a gente tinha esses micro-organismos, a gente precisava saber quais deles eram realmente oleaginosas, certo? A gente fez uma técnica, a gente fez uma estratégia de cell sorting, né, por fax, para a gente poder pegar exatamente leveduras que putativamente estavam produzindo uma grande quantidade de lipídios. Depois desse sorting, a gente selecionou uma população específica, né? Plaqueou, fizemos várias bibliotecas, e aí dessas bibliotecas a gente foi fazendo seleção de crescimento em placa mesmo, para a gente ver quais deles estavam crescendo muito bem em hidrolisado. Ou seja, a gente já tinha alguns que putativamente cresciam bem hidrolisado, alguns micro-organismos, e depois a gente tinha certeza que eles poderiam... Tinha certeza não, a gente putativamente saberiam que eles eram oleaginosos. E aí foi testar. A gente screenou, até que a gente encontrou 11 boas cepas, que elas não só produziam uma grande quantidade de óleo, de lipídio, como também conseguiam crescer hidrolisado. E dessas a gente escolheu uma para a gente focar o nosso trabalho aqui, e se vocês olharem aqui uma curva de crescimento hidrolisado, Saccharomyces cerevisiae, que praticamente não consegue, né, crescer muito bem. E aqui tem duas leveduras oleaginosas famosas, que vocês podem ver que elas crescem pior ainda, que é a Rhodosporídeo toluloides e a Iaróvia lipolítica. E aqui tem a levedura que a gente conseguiu isolar, e ela não só consegue crescer muito bem no hidrolisado, como se não fosse nada estranho para ela, ela ainda tem uma produção de lipídio bastante similar à Iaróvia lipolítica, que é conhecida como a principal produtora de lipídios no mundo e está até sendo utilizada para fins comerciais, para fazer single cell oil. E o que é mais vantajoso ainda é que, mas isso foi sem querer, a gente descobriu que essa levedura ela tem a preferência por armazenar lipídios na forma de ácido graxo livre, que é exatamente o que a gente precisa para a OLT ter atividade de produzir os alcanos e alcenos. Então, a gente agora está com esse trabalho de entender como é o genoma desse micro-organismo, produzir
ferramentas, né, de engenharia metabólica para a gente poder fazer CRISPR, expressão de produção heteróloga de genes, e a gente conseguir fechar essa história, né, e conseguir fazer a produção de alcanos e alcenos a partir de hidrolisado vegetal. É isso, eu queria agradecer principalmente ao pessoal do meu grupo. A gente ainda é um grupo pequeno, eu comecei aqui como pesquisador em 2021, 2022, então a gente ainda está com um grupo bastante pequeno, e agradecer ao pessoal do grupo da Letícia, que está mais ligado com a área das enzimas, de entendimento de como as enzimas funcionam, o grupo da Gabi, que inclusive já apresentou aqui no Simbio, que é mais ligado à parte de bioinformática e sequenciamento, né? E o grupo do Mário, que está ligado com fungo filamentoso, e os fomentos que a gente possui para esses projetos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Wesley. Foi muito legal a sua apresentação. Eu gostei muito das coisas. Eu acho que foi um trabalho, assim, bem exaustivo, mas está chegando. É muito bom ver isso. Assim, vai levar um cada tempo etapa, ainda. né? Eu esqueci de comentar, só te cortando, Sim. desculpa. Eu deixei aqui QR Codes, porque muitas vezes as pessoas não sabem como você consegue vir aqui para o CNPq, né? Como você chega aqui. O PUI é nosso programa de estágio, então quem estiver na graduação ainda, fique ligados, porque é um processo de estágio, você passa por um processo inteiro para ser selecionado, e uma vez que você está aqui, é um estágio como se fosse um estágio numa empresa, mas você vai estar fazendo algo científico. Então, é bastante vantajoso. E para quem já terminou graduação, já fez doutorado, mestrado, tem as vagas do CNPq, que tem o site lá do CNPq com as vagas, e vira e mexe, a gente, inclusive agora, a gente está com uma vaga aberta aqui para o grupo de engenharia metabólica. Então, fiquem sempre ali ligados e pode me escrever também, meu e-mail está ali, fiquem à vontade para me escrever. E é isso. Obrigado. Ótimo, sempre bom saber de novas vagas. A gente tem perguntinhas aqui no chat, mas o tempo está curto, então eu vou fazer as duas. João Vitor, se você tiver interesse em abrir o microfone, abrir sua câmera e realizar sua pergunta, fica à vontade, mas eu posso ler também. Eu posso falar, sim, a pergunta. Desculpa o barulho, gente. Mas eu fiquei curioso na parte que você estava falando dos tricodermas, que eles têm as enzimas para degradar a celulose. E eu queria entender se esse processo, se vocês fazem esse processo aí, e se ele é realizado de forma sólida ou submersa. Porque eu já vi que tem cultivo de fungo filamentoso de forma submersa também. É uma tendência, né, do mercado. Eu queria saber se vocês fazem de forma sólida ou submersa. João Vitor, obrigado pela sua pergunta. A gente aqui no LNBR, a gente tem uma planta piloto que a gente consegue fazer alguns testes e trabalhar com escalonamento, né? A produção de enzimas aqui, que a gente propõe, é submersa, porque a gente quer utilizar um resíduo da produção de açúcar, né? Então, o melácio ele é líquido, então a gente tenta utilizar ele de forma submersa. Eu te respondi as suas duas perguntas. Legal. Bacana. Obrigado. Respondeu sim. Bom, a próxima pergunta é do Vital Oliveira. Vital, você gostaria de abrir a câmera ou o microfone e fazer a pergunta? Oi, eu abro o microfone, sim. Desculpa, eu tô sem câmera, mas primeiro, parabéns, Wesley. Muito legal esse seu trabalho. Nossa, eu fico imaginando o trabalho que deve ter dado de fazer tudo isso realmente alguns anos aí, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo da remoção do grupo carboxila das moléculas, porque pensando no conceito, nos preceitos de química verde, que é uma coisa que eu sei um pouco mais da química orgânica, não tanto da biotecnologia, eu percebo que você acaba perdendo um grupo aí, um CO2, né, que poderia ser utilizado, principalmente na parte da energia, da densidade energética, acaba sendo um combustível mais energético mesmo. Então, se não seria vantajoso pensar em métodos de
talvez reverter esse processo, tentar integrar esse carbono de algum jeito de novo, ou se é algo que acaba sendo irrelevante. Pensando mais no lado dos biocombustíveis mesmo, não tanto das moléculas para outros fins. Sim, de fato, fazer a descarbonização... obrigado, Vital, pela pergunta, mas, de fato, o sistema que a gente escolheu é um sistema que, infelizmente, a gente perde um carbono. Existem algumas outras rotas, eu nem coloquei isso na minha apresentação, que você consegue fazer a remoção desse oxigênio da molécula de ácido graxo sem você fazer uma descarboxilação. Só que um dos principais, assim, isso não avançou tanto, porque você passa pela formação de um aldeído. E uma vez que você produz esse aldeído é facilmente convertido em um álcool. Então, é um álcool graxo, né, que é o nome que é dado. E aí você ainda tem aquele oxigênio ali. Até o momento, a gente não encontrou uma forma de conseguir retirar esse oxigênio sem fazer a descarboxilação. Infelizmente, a gente acaba perdendo um dos carbonos, sim. Legal, obrigado. Bom saber que eles E, têm de outras fato, rotas. vale lembrar que, assim, a que eu apresentei não foi apenas do meu grupo. Eu apresentei coisas do grupo da Letícia, do Mário, da Gabi, porque aqui no LNBR, que você agora comentou que foi bastante trabalho, sim, foi bastante trabalho, mas não foi feito por apenas um grupo de pesquisa. São vários grupos de pesquisa aqui no LNBR que trabalham juntos, em sintonia, para que a gente consiga ter um produto final ali. É um pouquinho diferente, eu acho que talvez de uma pesquisa num laboratório em um outro lugar que cada pesquisador tem a sua pesquisa ali e não está muito interligada. Perfeito, obrigado pela resposta. Bom, nosso tempo está corrido, mas eu adorei a apresentação. Muito obrigada, Dr. Wesley, por ter aceitado. Muito obrigada a todo mundo que está até agora assistindo, né, a palestra. Eu acabei de mandar o link dos interessados em receber o certificado. E a gente também, né, tem uma newsletter quinzenal. Então, quem quiser receber notícias de vagas, do que está acontecendo no mundo da Simbio BR, se inscreva, se fica à vontade e siga nossas redes sociais, porque a gente está sempre colocando notícias e eventos que está acontecendo no mundo. Bom, a próxima palestra vai ser no dia 17/4, com a Renata Bani, falando sobre a importância de alinhar o mercado e com a biologia sintética para startups de biotecnologia. Bom, então eu espero ver vocês na próxima. E mais uma vez, muito obrigada, Dr. Wesley. Mais uma vez, obrigado pelo convite e é muito prazeroso falar com vocês. Muito obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Ótimo final de noite. Tchauzinho.